Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando o nosso encontro de hoje repercutindo uma notícia muito boa. Os brasileiros que se encontravam ainda retidos na faixa de Gaza atravessaram, na manhã desse domingo, a fronteira e nesse instante que eu estou conversando com vocês, provavelmente estão todos dentro da aeronave da Presidência da República que os trará de volta ao nosso país. Entretanto, a tragédia humanitária, os bombardeios, os massacres, as situações absolutamente inaceitáveis ainda continuarão a acontecer lá na faixa de Gaza. E o nosso portal, assim como todos os canais humanistas espalhados pelo mundo, estará engajado em jogar luzes sobre esses acontecimentos para que eles parem, para que de fato a gente consiga encontrar a paz lá na região e acabe com o morticínio. Infelizmente, aqui no nosso país, algumas pessoas sem o menor escrúpulo, e pior do que isso, né, sem escrúpulo e sem alma, essas pessoas estão tirando sempre algum tipo de proveito da tragédia alheia. Mas nós vamos aqui desmascarar algumas dessas criaturas no nosso encontro de hoje e nós sublinhamos aqui, né, que isso tudo vai cessar no momento que a figura do inelegível for finalmente para a cadeia. Esse será o principal remédio que essas pessoas todas receberão para aplacar um pouco dessa insanidade, dessa loucura toda, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você a vir fazer parte do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E não esqueça, mande seu comentário, o seu joinha. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? E se gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, recomende. Vamos seguir em frente. Gente, antes de entrar aqui nesse tema, quero só sublinhar aqui uma questão, porque ontem eu coloquei um vídeo aqui no nosso portal, né, onde mostrava o resgate de crianças. E é um negócio espetacular a gente ver o quão humanas são algumas figuras que mesmo diante de bombardeios, do risco de perder a vida, elas se dedicam, elas entram ali naqueles locais que podem desabar a qualquer instante e fizeram resgates espetaculares, emocionantes. Eu coloquei esse nosso vídeo de ontem. Entretanto, algumas pessoas entram aqui no nosso portal e aí eu sempre me choco e você deve se chocar bastante também, né? Pessoas que logo na primeira frase demonstram que perderam a humanidade. Ah, você está falando isso, está relevando esses salvamentos, está ali mostrando o que está acontecendo ali, os massacres, mas o que aconteceu no dia 7, né? Por que você não fala nada? Gente, o fato de você ter uma indignação diante de uma injustiça, de uma crueldade do que você está vendo ali, não significa que você tenha perdido a sua humanidade, que você não repudia o que aconteceu lá atrás. Então, essas pessoas, elas ficam tentando justificar a sua desumanidade vendo essas cenas, porque aconteceu uma outra desumanidade anterior. Então, uma coisa absurda, né? E, inclusive, algumas até tentam agredir aqui esse que vos fala, né? Dizendo que eu minto, né? Olha, que eu disse aqui que 100 médicos lá em Israel, para mostrar o nível de desumanização, né, fizeram uma carta, assinaram uma carta, para legitimar os bombardeios feitos por Israel em hospitais, porque hospitais podem conter terroristas, então tem que jogar bomba mesmo, isso está legitimado. Isso é uma coisa absolutamente absurda, né, que contraria qualquer tipo de pensamento de um médico em qualquer lugar no planeta, né? Mas isso aconteceu. E como eu fui desafiado a mostrar que eu estava dizendo a verdade, porque algumas pessoas pediram para me retratar, você está inventando isso, né? Como se eu estivesse inventando alguma coisa aqui ao longo desse tempo todo aqui com vocês. Bom, e o único site aqui no Brasil que tratou desse tema foi o DCM, que você pega em português aqui. Cerca de 100 médicos israelenses assinaram uma carta aberta apelando ao exército para bombardear hospitais em Gaza. Bom, só esse canal que eu encontrei aqui. Mas se você fizer uma pesquisa em inglês, aí, meu amigo, minha amiga, você vai encontrar muitos veículos de comunicação repercutindo isso. Vários veículos, ó, um aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro ao quinto, ao sexto, e vamos embora. 7, 8, 9, tem o Instagram aqui. No Instagram, inclusive, tem uma publicação com um videozinho que mostra a carta em hebraico, para quem quiser fazer a conferência, né? Então tem muitos canais que estão repercutindo isso. Infelizmente, a mídia ocidental,
não deu destaque nenhum a isso, né? Você encontra isso nas mídias alternativas, mas foi um fato também que é tão degradante que ele está sendo, de um certo modo, estão evitando de colocar isso para um público mais aberto, a grande mídia, porque isso estigmatiza mais ainda o povo de Israel, o povo judeu, né? O principal inimigo do povo judeu no planeta hoje é o Benjamin Netanyahu. Nunca se viu tanto repúdio às coisas que estão acontecendo como estamos vendo nesse momento, né? E aí é o seguinte, a pressão não tem que ser em canais humanistas. A pressão tem que ser feita lá junto aos genocidas de extrema direita, que estão reproduzindo aquilo que eles jamais gostariam que acontecesse com eles, né? Enfim, como eu digo a vocês, uma violência não justifica a outra, né? Então quem é humanista sabe disso, sabe o que eu estou falando, se identifica com isso. E aí a gente chega aqui no Brasil para as nossas questões. Após um mês de angústia, brasileiros deixam Gaza e chegam ao Egito. Gente, é uma felicidade meio estranha, né? Porque eles estão saindo de uma zona de guerra, e essa expressão até tem que ser questionada também, né? Se aquilo ali a gente pode classificar como uma guerra ou classificar de um outro modo, um conflito. Porque guerra você tem forças militares, né, que estão se colocando. Ontem eu vi um vídeo do Michael Moore, ele questiona isso. Ele fala, vem cá, é guerra da Força Aérea de Israel contra qual Força Aérea? Da Marinha de Israel com a Marinha de que lugar? Né? Enfim, o exército, os blindados de um lugar contra os blindados de qual lugar. Então, se é para questionarmos questões técnicas, então a gente vai chegar até na natureza do que está acontecendo ali. É guerra ou está havendo um massacre, está sendo um genocídio, um extermínio de pessoas indiscriminado? Então, a felicidade dessas pessoas, ela também carrega a dor e o sofrimento de não poderem ficar por lá, de terem o direito de ficarem lá com seus parentes, né, e de saber que os que estão ali estão muitos condenados à morte, porque eles não podem sair, eles vão ficar presos ali, enfim. Então a situação é essa. E o governo brasileiro, evidentemente, foi o primeiro a saber do que estava acontecendo, e o presidente Lula postou fez uma postagem logo pela manhã, mas o site da Presidência da República, do Planalto, também está repercutindo. Então, abre aspas aqui para a fala do brasileiro que foi resgatado, né? Bom dia, gente. A gente chegou na fronteira. Daqui a pouco vamos para o lado do Egito. Rezem por nós, afirmou Razan Rabi, num vídeo que gravou instantes antes de concretizar a saída. Esse é o caminho para o Egito. Não falta muita coisa. Um segundo, um minuto, emendou Hassan. Já dentro do ônibus, entre o portão de Rafah e o lado egípcio, abre aspas, chegamos ao Egito com apoio do governo federal. Muito obrigado, presidente Lula. Bom, embaixo está a fala de Lula. Os brasileiros já atravessaram a fronteira e se encontram no Egito, de onde virão em segurança para o Brasil na operação Voltando em Paz, resumiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no perfil nas redes sociais da Rede X. É o que ele fez aqui. Está o post do Lula, né? Quando você olha nos sites bolsonaristas, as postagens bolsonaristas, ninguém faz menção de absolutamente nada, né? Porque até a cara de pau, a calhordice tem algum limite. Alguns não tem, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas a maior parte está, enfim, tá sem ter o que dizer. Vamos nos lembrar que o presidente dessa gente, né, o inelegível, durante a crise da pandemia que aconteceu no mundo, ele não ajudou a repatriar um único brasileiro que estava na China. Quando teve o episódio na Ucrânia, também não teve nenhum tipo de comportamento para repatriar brasileiros para cá. Agora, nesse momento, alguns vigaristas tentam jogar a ideia que foi por ação do inelegível, o verdadeiro pigmeu mental, o pigmeu político. Aliás, eu não lembro de outra pessoa ter lançado essa alcunha antes do nosso portal no meio do debate político, né? Então, essa criatura está se arvorando agora a dizer que ajudou a fazer alguma coisa, enfim. E aí, gente, outras coisas complicadas estão acontecendo aqui antes de a gente entrar aqui em outras situações. Lorival Santana, articulista da CNN e do Estado de São Paulo. Lula ameaça a segurança do Brasil ao se aproximar de Irã e autocracias. Como é que é? O Lula está ameaçando a nossa segurança porque ele está se aproximando de autocracias, então nós estamos correndo perigo?
o senhor Lorival Santana. Lorival Santana, para quem não sabe quem é, cidadão aqui que está lá na CNN, né? Mas voltando aqui ao texto dele. Ele começa com as coisas, gente, absolutamente criminosas. As manifestações de simpatia do presidente Lula pelos regimes do Irã, Rússia, China e Venezuela podem colocar em risco a segurança de cidadãos brasileiros e a reputação do país. O Lula está fazendo isso, é? Então, ele tem uma simpatia, a questão é amizade, não são negócios de Estado. Eles jantam, eles trocam presentinhos, eles estão todo dia nas redes sociais, eles são amigos, é disso que se trata? Gente, tenha paciência, né? E essa figura se intitula ainda jornalista durante muitos anos, né? Na coluna criminosa e bandida desse cidadão, ele termina aqui, quer dizer, mais embaixo, né? A coluna foi grande, né? Lula é muito próximo de Kirchner, porque ele acusa a Cristina Kirchner de ter apoiado, de algum modo, um atentado terrorista lá na Argentina, que vitimou uma série de judeus, uma série de pessoas da comunidade israelense que estavam na Argentina. Então, ela teria uma proximidade com o terrorismo, apoiou terroristas. E então, Lula, por ser amigo, segundo ele, de Cristina, teoricamente ou indiretamente, apoiaria o mesmo tipo de ação. Gente, isso é muita calhordice jornalística, né? Além do próprio Irã, de que Lula seria amigo também de seus principais aliados, China, Rússia e Venezuela. Isso poderia servir de incentivo para o Hezbollah e o Irã agir no Brasil, com a expectativa mesmo que injustificada de contar com a complacência do governo. Reputação é algo muito importante e indissociável da segurança. Gente, não tem coisa mais criminosa, né? O mundo todo está vendo isso de outra perspectiva. A gente vê até o governo americano tratando disso de uma outra forma, que a gente vê nessa matéria aqui. Que até enfim, estão tratando disso de outro modo. E aí o cara escreve uma coisa dessa. Então quer dizer que esses países todos eles podem ver que o Lula seria amigo, então poderiam ajudar a instalar células terroristas para fazer algum tipo de atentado. Gente, isso é uma coluna bandida, criminosa, né? Que só pode ser semelhante ao comportamento de outros criminosos que têm mandatos, né? Como esse senhor aqui, o senhor Gustavo Gaia. Urgente, grave denúncia que Lula está usando o governo para trazer terroristas para o Brasil. Ele fez isso, uma publicação que ia mandar pegar o CPF de todo mundo, né? Aqui, assim que eu tiver os nomes, nós vamos fazer uma investigação de um por um, CPF, problemas jurídicos, há quanto tempo mora lá, declarações nas redes sociais. Nós vamos descobrir se houver um apoiador do Hamas desse grupo, então será o fim desse governo, porque daí fica... Então o cara faz esse tipo de publicação criminosa, e quando você vê um cara falando assim, né, você fala assim, nossa, o cara deve ser uma figura reta, né, pessoa bacana, pessoa, né, espiritualizada de verdade, né. Mas vamos ver aqui alguma coisa sobre a criatura. Aí ele publicou aqui que Daniela Lima revoltada porque Bolsonaro salvou brasileiros em Israel. Ué, então salvou aqueles que você está suspeitando serem terroristas? Até sugeri para você fazer isso pessoalmente, né? Mandar fazer um uniforme escuro e botar uma suástica do lado, que vai ficar igualzinho, junto com a deputada que eu vou falar aqui na sequência. Gente, como é que o Bolsonaro, que é o verdadeiro... a verdadeira ameba política pode ter feito alguma coisa para salvar uma única pessoa aqui no Brasil e fora do nosso país. Lá quando teve o encontro do G20, vamos recordar, né? Enquanto os líderes do mundo ali ficavam conversando, o Bolsonaro ficava com 2 assessores, o Cid junto, sem ninguém dar bom dia, ninguém chegar perto dele, uma figura tóxica, e só sobrava para ele ir lá falar com os garçons. Aí ia lá bater papo com os garçons, com o coronel Cid atrás, né? E com mais um, o Cid ali, enfim. Trocando ideia ali com os garçons, porque ninguém dava... As pessoas os principais líderes do mundo queriam distância dessa figura, né? E aí a gente chega aqui, esse Gustavo Gaia, que posa de bom rapaz, né? Mas, gente, é uma criatura... absolutamente tóxica, né? E aí você vê que isso vem de longe. Preso dirigindo bêbado, acusado de homicídio e irmão de assassino. A trajetória do bolsonarista Gustavo Gaia. Já foi preso que estava dirigindo bêbado, num acidente ele matou 2 pessoas, só não foi condenado criminalmente porque o processo correu e houve uma prescrição.
Então, ele foi salvo pela prescrição da justiça, nesse caso aí, né? E quem diz isso, tem vários canais, esse aqui é uma deputada lá do estado dele, que o acusa. Você apagou o que eu escrevi pra você. Mas as pessoas sabem. Mas as pessoas ficaram sabendo, né, sobre o seu passado. É o que eu falei, o seu teto, bebê. Não é nem de vidro, é de película e é muito fininha. Muito fininha. Cara, você não tem escrúpulos. Você matou 2 pessoas bêbado. Deixou uma terceira paralítica. Eu vou colocar esse link para vocês, eu sei que tiver curiosidade, né? Enfim, sobre a vida dessa criatura. Esse aqui é um tribunal do júri, que o irmão dele estava sendo julgado, coisas que eu recebo aqui, né? Eu quero finalizar aqui com o perfil nazi-fascista da senhora Bia Kicis, que fez uma publicação nas redes sociais dela, dizendo que uma senhora muçulmana comemorou os ataques terroristas do Hamas. Como é que ela... De onde ela tirou isso, né? Isso, enfim, ela está pegando um vídeo aqui de uma patrulha de Israel que rotineiramente pega palestinos em várias áreas e retira esses palestinos das suas casas, muitas vezes por acusarem esses palestinos de terem algum parente que fez alguma coisa contra o Estado de Israel, como, por exemplo, uma criança ter atirado uma pedra num soldado israelense. A polícia vai lá, o exército vai lá e tira essas pessoas da casa. Se for uma casa, muitas dessas casas são destruídas. Então, isso que acontece. Aí ela pega um vídeo de uma pessoa que está recebendo ali o despejo de uma situação de desespero e faz um ataque racista, um ataque nazista, né? Não tem como classificar de outra maneira. Essa senhora muçulmana comemorou os ataques terroristas do Hamas. Até teve um erro aqui em português, né? O governo de Israel fez uma boa ação transferindo-a para Gaza. Então ela foi a bordo de um tanque? Como é que ela foi, senhora Bia Kicis? Dá para explicar? Está tendo tráfico de pessoas ali? Fez o H e foi viver feliz para sempre ao lado dos seus heróis. Vejam a reação de alegria dela. A mulher chora no vídeo, enfim. Por questão de coerência, a turma do L aqui do Brasil poderia se mudar para os estados governados pelo PT, para também serem mais felizes. Gente, sem comentários, né? A postagem dela é racista, nazista, preconceituosa, faz todo tipo de apologia à discriminação. É esse tipo de gente que nós combatemos todos os dias. E o antídoto será a prisão do genocida maior da nação. Isso, na hora que acontecer, o facho dessa gente vai baixar. Contra elas, ações judiciais, né? Fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto, tá bom? Um grande abraço. Tchau.